Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre santos e a santidade. Queremos acolher o Padre Wellington. Olá, boa noite, caros internautas que nos acompanham pelo Facebook, também pelos outros meios de comunicação. Deus abençoe cada um de vocês. Iniciamos hoje, nesta início de noite do sábado, já findando a 8ª da Páscoa, as nossas lives sobre os santos. Queremos já pedir a todos que podem mandar perguntas, o Padre está aqui para responder. E vamos começar, Padre, falando sobre o processo de canonização. Na verdade, o que é santidade, né? Isto, né? Antes de nós falarmos sobre o próprio processo de canonização, é necessário primeiro que nós entendamos o que é santidade. Dizem alguns, perguntam, o que é santidade? Santidade é para todos? Santidade é para um grupo exclusivo? Santidade é só para padres e freiras? Santidade é somente para as pessoas mais velhas? Bom, inicio esta colocação citando uma passagem da Escritura que diz o seguinte: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Nesta frase, nesta passagem já deixada, nós podemos observar claramente o convite à santidade. E não fala de grupos, mas fala sede santos. Essa alocução dirigida a todos aqueles que estão ouvindo ou que, por sinal, leem também essa passagem. Logo, é uma realidade que está destinada a todos. Se Deus é santo, nós somos filhos de Deus. Nossa obrigação, ser santos como o próprio Senhor é santo. E a santidade é uma disposição da alma que vai em decorrência a um chamado. Assim como nós temos o dom da vida, o primeiro dom que somos chamados, que é o dom da vida, somos chamados à primeira vocação, a vocação à santidade. Por isso é a disposição da alma a um convite, a um chamado. E todos nós sentimos esta necessidade de encontrarmos um complemento da nossa felicidade. Em outras palavras, encontrar a felicidade é estar vivendo aquilo que Deus espera de nós. Uma vida de virtudes, a observância dos mandamentos, a vivência dos sacramentos. Viver a vontade de Deus é viver o chamado à santidade. E a palavra santidade, ela vem, santidade, santificação, vem da palavra latina sanctus, ou seja, aquele que é sagrado, que é sagrado, que por sinal vem da palavra hebraica kadash, consagrado. Então, o santo que é consagrado. Então, a santidade é uma realidade que é consagrada, que é sagrada. E aí nós vamos também lá no agions, que é separado. Esse termo do grego, que é separado. Então, aquele que é consagrado, aquele que é sagrado, ou aquilo que é consagrado, ou aquilo que é consagrado e sagrado, é separado. Mas separado do quê? Separado dos aspectos mundanos, separado dos aspectos que conduzem ao pecado, separado das tendências maléficas. Por isso, aquele que é sagrado, consagrado, ele é separado do mal. Por isso, o santificar, aquele que é santificado, aquele que quer ser santo, ou que se tornou santo, é porque não tem vínculo nenhum com o pecado. Por isso que o chamado à santidade é um convite direto do próprio Senhor. É um chamado feito do próprio Senhor.
Porque sede santos como vosso Pai do céu é santo. Deus é santo, a santidade por natureza, porque ele é separado do pecado. E o convite feito a nós vem nessa decorrência. Exatamente isto, separado do pecado. Quando nós temos a graça de viver os sacramentos. O sacramento vem, o seu significado real, sinal sagrado. Ou seja, o sacramento nos leva a estarmos afastados do mal e do pecado. Podemos ver claramente isto no próprio sacramento da penitência. O sacramento da penitência restaura a alma, dando à alma um novo vigor, uma purificação, de modo que esta alma ela voltará à comunhão e ao estado de perfeição na santidade com o próprio Senhor. Por isto, essa disposição do fiel, da alma do fiel, em aceitar e corresponder ao chamado feito por Deus. Ok. Todos nós somos chamados à santidade, né? O processo de canonização, como ele é feito, como ele é montado? Antigamente, o processo de canonização era uma realidade proposta somente ao sumo pontífice, ao Papa, né? Só o Papa podia, basicamente, cuidar desse processo. Quando nós falamos aqui o Papa, estamos falando de todos aqueles que assessoram o Santo Padre, que estão ali em torno dele para lhe dar as orientações ou os conselhos. Com o passar do tempo, isso foi disposto às dioceses. É por isso que cada causa de santo, cada processo, ele vai iniciar na diocese, em uma diocese determinada, em que vai ter um bispo escolhido ou um procurador que vai iniciar esta causa, de modo que fará uma investigação. Vamos citar aqui. Estamos aí, foi aberto aí o processo de canonização do Padre Léo. Iniciou na diocese de Florianópolis, na arquidiocese de Florianópolis. Lá iniciou-se, foi denominado procurador para lá, para esta causa. Eu não me recordo agora, se eu não me engano, é o arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson, se eu não estiver enganado, né? É uma informação que nesse momento não tenho concretamente, né? Inicia-se então em uma diocese a partir do momento que o Santo Padre, ou na verdade o prefeito para a Congregação da Causa dos Santos, o que é um dicastério de Roma, ele determina, pode iniciar a causa, vamos iniciar os estudos da causa desta pessoa. Iniciou, vai começar toda uma investigação. Se ele morreu mártir, vai iniciar o estudo para saber a causa do seu martírio. O que levou aquela pessoa ao martírio? Foi a defesa da fé? A pessoa morreu por causa de Cristo? Foi exatamente por causa de Cristo que morreu? Quais são as características, quais são as predisposições que levaram aquela pessoa a abraçar o martírio? E se a pessoa não é mártir, se ela não morreu mártir, a investigação será a partir das suas virtudes heróicas, ou seja, de toda a sua vivência, como aquela pessoa viveu, levou, administrou a sua vida enquanto esteve nesta terra, ou seja, neste meio temporal. E assim, ao iniciar o estudo, ao iniciar a causa, feita todas as investigações, ou melhor, antes disso, quando iniciou a causa, iniciou a investigação, todo o estudo, aquela pessoa que
está sendo foco para o processo de canonização, ela é chamada de serva de Deus. Por exemplo, o Padre Léo já recebeu o título, como iniciou, de servo de Deus. Quando conclui-se o estudo, toda a investigação, e se teve clareza nos dados, seja das virtudes heróicas, sejam das causas do martírio, que realmente viveu uma vida reta, uma vida consagrada a Deus, uma vida íntegra, ou no caso do martírio, morreu para defender a igreja, defender a fé, defender Cristo. Então, ele está no caminho correto, é este o caminho, está tudo certo, só precisamos dos milagres. Até então, ele vai receber o título de venerável. Né? Venerável. Bom, feito todo o estudo, apresentado a Roma, Roma deu seu parecer positivo, agora haverá intercessão. Vai se verificar se nesse meio tempo teve uma pessoa que pediu a intercessão. A intercessão, se ela aconteceu, ou seja, se houve milagre, houve alguns milagres, se houve milagres, vai-se cientificamente estudar a causa deste milagre. Podemos citar aqui aquela freira que sofria de Parkinson, que era a doença que abateu-se sobre nosso saudoso João Paulo II. Ela pediu a intercessão de João Paulo II, para que fosse livre deste mal. Ela se curou deste mal. A ciência, então, vai estudar, vai analisar todo esse caso. Como que ela conseguiu obter essa cura? A partir do quê? Claro, há situações que a ciência explica, mas há situações que a ciência não pode explicar. Eis aqui a questão de fé e razão. A razão foi clara, a razão esclareceu, mas o que a razão não conseguiu esclarecer, entra o campo da fé. E aí está o milagre atribuído àquela pessoa, os milagres atribuídos àquela pessoa. Então, se comprovou que realmente foi um milagre, haverá o processo de beatificação. A pessoa se tornará beata. E a beatificação pode acontecer dentro da própria diocese, no local onde a pessoa viveu. Pode ser ou pelo bispo local, normalmente delegado pelo Santo Padre. Normalmente vem o responsável do dicastério da causa dos santos. Né? Eu me recordo que quando foi declarado beato, houve um beato, agora não me recordo o nome, em Belo Horizonte, quem na época veio foi o cardeal, o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, me esqueci agora o nome do nome do prefeito da época, Saraiva, cardeal Saraiva, Martim Saraiva, né? Ele que veio a pedido do Papa Bento XVI. Bom, a pessoa se tornou beata, então já passa a ser venerada, celebrada, a sua intercessão já passa a ser pública. Então começa um outro processo, o processo para a canonização. Aí precisará da confirmação de mais um milagre. Se esse beato, ao pedir a intercessão deste beato, ele auxiliou para que acontecesse mais um milagre, esse auxílio, ele vai servir para comprovar o milagre. Comprovado o milagre, então o Papa declara santo, e aí vai se marcar a cerimônia da canonização e também já fixar a data de sua celebração litúrgica. E a canonização normalmente é feita pelo Sumo Pontífice, pelo Papa. Ou o Papa vai até o país, até o local, como aconteceu na Inglaterra, né? Quando ele beatificou Newman, ou acontece em Roma, como foi agora também a canonização de Newman, porque Newman era beato, agora se tornou santo, também como aconteceu a de Santa Dulce também. Né?
Frei Galvão também foi Frei canonizado Galvão, aqui no Brasil. Bento XVI veio até o Brasil para canonizar Frei Galvão lá no campo em Guaratinguetá, né? O senhor falando sobre servos veneráveis, aqui no Brasil nós temos, o senhor falou do Padre Léo, mas a Arquidiocese de Florianópolis também tem o Marcelo Câmara, né, que abriu o processo esse ano. Isso, Marcelo Câmara, que era um jovem, Sim. né? Era um jovem que... Ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia, muito preocupado com a sua santidade e santificação. Claro, membro do Opus Dei também, ele era membro do Opus Dei, né? Iniciou a sua causa. Por que citei o Opus Dei? Porque o Opus Dei, ele tem, a prelazia do Opus Dei, toda a espiritualidade que tem, de santificação do trabalho, santificação do meio, ou seja, eu não preciso sair de onde estou, deixar de ser quem sou para me tornar santo. Ao contrário, se eu sou um padre, eu preciso ser um santo padre, um padre santo, né? Santo padre não, um padre santo. Se eu sou um advogado, eu tenho que ser um advogado santo. Então é o que o Opus Dei, o caminho que o Opus Dei nos convida a viver, que é o caminho da santidade, né? Veneráveis, só citando alguns, tem o de Trindade, né, Padre Pelágio. Padre Pelágio de Trindade. Também tem um jovem, acho que é da Itália, Carlos Acuti, né? Carlos Acuti. Faleceu com 15 anos, né, com leucemia. Isso. Tinha devoção muito grande pela Sagrada Eucaristia. Sim. Tem também Roya, que é da Itália, se eu não estiver enganado também. E nós temos agora um processo que está iniciando-se no Rio de Janeiro também, que é daquele seminarista, né, que esqueci o nome dele agora, que é preocupado muito com a santidade, mas não deixou de fazer aquilo que gostava. Mas em tudo que fazia, colocava o toque da santidade, né? Inclusive, ele era surfista, né? Alguns têm a mania de falar assim, é seminarista, e pelo fato de ser seminarista, eu não posso fazer outra coisa. Pelo fato de ser padre, eu não posso escalar, eu não posso jogar bola. Não, né? Pelo fato de ser seminarista, não quer dizer que eu deixei as coisas que gostam. Claro, como volto a falar, a santidade é separada do pecado. Mas espera aí, tenho que levar uma vida normal. João Paulo II, por exemplo, gostava de esquiar? João Paulo II gostava de esquiar. Não há mal nenhum em esquiar. Quem sabe esquiar, né? Quem não sabe, cuidado, porque pode tomar aí uma capota, né? Mas a santidade precisa ser levada a sério e eu não posso me privar pelo fato do meio onde estou. Não. Eu preciso evangelizar no meio onde estou. Eu preciso ser referência no meio onde estou. Por isso, a santidade cabe para todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Guido, sim, o seminarista Guido Chaves. Sim, é o seminarista que está em processo, iniciou esse processo dele para ser canonizado, né? Vamos ver como se dará esse processo. Padre, uma coisa que seria bom o senhor explicar não somente aquelas pessoas que são consideradas santas pela igreja que estão no céu. Existem mais pessoas que não são reconhecidas, mas que podem interceder por nós. Sim. O processo de canonização é um processo canônico jurídico em que tem a voz da igreja reconhecendo como santo, ou seja, declarando realmente para todos os fins a santidade daquela pessoa. Porém, há pessoas que não têm aí o seu nome escrito lá no livro dos santos. Então essas pessoas não são santas? Não. Existem pessoas que foram santas aqui nessa terra, santificaram, viveram uma vida realmente vivamente entrelaçada com Deus, mas que não tem seu nome no rol ou no livro dos santos. Não quer dizer que não sejam santos. Por isso nós voltamos àquele primeiro princípio. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. É o primeiro chamado, o primeiro princípio, para entendermos com clareza qual é o nosso dever como cristãos batizados. Né? Certo.
Então, o processo ele pode começar por aclamação, né? As pessoas consideram aquela pessoa santa e corre todo o processo, até chegar ao final, desde quando inicia o processo, até o Papa canonizar a pessoa. Tem um período exato, tem os números de anos exatos, ou pode correr? Normalmente o processo da causa começa 5 anos após a morte da pessoa, né? É o mínimo que pode acontecer. Por exemplo, João Paulo II foi 5 anos após sua morte que começou o seu processo, né? Então, o mínimo é 5 anos. Claro que isso daí pode ter mais anos, né? Por exemplo, o nosso santo, que nós vamos falar daqui a pouco, foi 20 anos após a morte dele que se houve a canonização dele, né? Agora, a questão, quanto tempo isso dura, é algo indeterminado. Pode ser algo mais rápido ou algo mais demorado. Depende do estudo das causas que podem comprovar que aquela pessoa é santa, dependem dos milagres, dependem da comprovação dos milagres. Então, tudo isso é dizer que tem um tempo? Não, não tem. Tem um tempo mínimo para se começar a causa. Mínimo 5 anos após sua morte. Mas agora, quanto tempo vai durar? Quanto tempo pode iniciar? Isso só o tempo é quem pode dizer, né? O processo de João Paulo II foi um processo rápido, né? Ele foi beatificado por Bento XVI e logo em seguida canonizado pelo Papa Francisco, né? Já de João 23 já se demorou um pouco para desde a abertura do seu processo, agora que ele veio a ser canonizado. A Henri Newman também demorou muito. A Irmã Dulce demorou também, né? E tantos outros que se demoram. Nós temos, por exemplo, a Beata Albertina Bertrock, né? Que no Brasil, há muitos anos atrás, que se iniciou o seu processo de canonização, ela se tornou beata, mas ainda não foi canonizada. Então, olha, desde quando ela começou, né, não posso dizer agora com precisão o ano que foi, eu sei que quando começou o processo de canonização, para a canonização, eu ainda não tinha entrado no seminário, né? Ainda não tinha entrado. Eu passei 8 anos no seminário, já estou com 5 anos de padre, então isso daí já vão 13 anos. Então, para você ver, desde o momento que começou até agora, ele não foi canonizado, né? Porque tem toda uma comprovação e um estudo em cima disso. Tem também a Beata Ana Catarina Emeriti, mística, sim. né, que teve as visões da paixão do Senhor. Ela tem muito tempo que ela é beata, né? Até hoje não. Sim, são muitos anos que ela foi consagrada beata, né? Então. Tem um comentário aqui, padre. Do Padre Carlos Henrique, ele é padre lá no Ceará. Padre, tem razão quando diz que não podemos esquecer o nosso meio para sermos santos. Por isso, nenhum mal o consagrado religioso, padre ou freira, vivenciar o dia a dia com naturalidade. Jogar, nadar, passear, sempre com a convicção de santificar a vida onde estiver. Exato. Porque muitas vezes tem-se isso que o padre Carlos falou, ele citou o campo religioso, o campo dos consagrados. Muitas vezes tem-se aquela visão, para ser santo eu tenho que estar trancafiado, para ser santo eu não posso mover o meu corpo, o meu olhar, eu tenho que andar só em linha reta, ou seja, como se eu fosse engessado. O ser santo não é ser engessado. O ser santo é ser normal, é ser natural. É interessante, porque alguns pensam que a santidade é algo que vai ficar quadriculado ali. Não. Nem sempre, e até bom nós recordarmos isso, nem sempre aquele que é engessado, nem sempre aquele que está quadriculado, ele vai ser santo, não. Até porque há uma grande diferença de piedade com pietismo. Piedade, o sentimento verdadeiro de querer viver as virtudes propostas por nosso Senhor, a vida reta, uma vida dedicada. E o pietismo, o que é?
uma farsa da piedade. Eu me finjo de piedoso para ter os olhares à minha volta, imaginando que eu sou isto. É um pouco pesado falar, mas vou dizer, é um pouco de farisaísmo, né? O pietista às vezes é farisaico por causa disso. Apresentam algo que não são, né? Por isso, eu não tenho que deixar os meus hábitos, que se são bons, se são hábitos bons. Porque se são maus, é claro que eu preciso deixar, porque não tem nada a ver com a vida de santidade. Mas se são bons, eu tenho que realmente vivê-los. Eu tenho que pôr e mostrar ao mundo a normalidade da vida. Por isso, a santificação no meio em que estamos. Antigamente se tinha visão, para ser santo tinha que ser padre ou freira. Era só isso. Mas não é. Quantos santos nós temos aí que não foram padres nem freiras? São Carlos, né? São Carlos que foi rei da França. São José Moscati, um santo médico que nós temos, né? Que foi um grande homem que se dedicou a atender os mais pobres. São Sebastião, que era soldado, que era... temos também os santos jovens, né? São Domingos Sávio, Maria Gorete. Santa Maria Gorete, Beata Albertina Bottrock também não era, né? Então, ou seja, eu não tenho que estar usando uma batina, ou um hábito, ou um véu para ser santo, não. Eu tenho que buscar viver o que Deus espera que eu viva, as virtudes decorrentes aquilo que foi proposto por nosso Senhor. O senhor falando, comentando sobre não usar a batina ou o véu, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, freira, né? E os pais, São Luís e Santa Zélia, santos também, né? E se eu não me estiver enganado, são santos, se eu não estiver enganado, as irmãs dela estão a caminho. Sim, estão a caminho também. Os que não são beatos estão a caminho dos altares também. Então, por aí você vê, né? Seria possível, padre, frisar um pouco que caminhos uma família, um casal pode buscar para ser santo? Bom, nós estávamos falando de vocação. O primeiro dom que nós somos chamados é o dom da vida. A primeira vocação é a vocação à santidade. E o casal, como que o casal pode viver a sua santidade? Vivendo bem o seu matrimônio. Vivendo bem o seio familiar em que se encontra. Por exemplo, quando vocês vão casar, lá são propostas as promessas matrimoniais que vocês realizam publicamente na frente do sacerdote, do diácono, que são assistentes eclesiásticos e são testemunhas qualificadas para colher o consentimento. Feito isto, vocês são chamados a viver essas promessas. Fidelidade, respeito, doação, entrega. Até mesmo o próprio diálogo entra nisso também. Então, você se tornará para o seu cônjuge como um suporte, um apoio para que ele se santifique. E junto com ele você se santifica também. Tanto é que tem uma bênção no livro de bênçãos que tem a chamada bênção do leito nupcial. Porque ali naquele leito, naquela cama, naquele leito, quando o homem se aproximar da mulher para ter o ato conjugal, aquilo pode se tornar e vai se tornar um sacrifício também. Um sacrifício de doação de um para com o outro. E ambos juntos darão vida a uma nova pessoa, a nova criatura, e quando batizado, ao novo Filho de Deus. Por isso, é ser fiel às promessas matrimoniais. É ser fiel àquilo que Deus lhe chamou a viver. Ser esposo, esposa. Ser pai, ser mãe. Ser companheiro, companheira, educador, educadora. Ou seja, fazer o que Deus espera que você faça. Se você é chamado a viver a vocação do matrimônio, você precisa se santificar, ser uma santa esposa, um santo esposo,
um santo pai, uma santa mãe, porque isso também servirá de exemplo e testemunho para os seus filhos, que vão trilhar e percorrer os mesmos caminhos que você vai deixar de herança ou propostos para que vivam. Existe uma carta que foi publicada no ano 2000, é atribuída a João Paulo II, só que não sabe se realmente foi ele que escreveu ou não, mas é atribuído, né? Onde ele fala que o mundo precisa de santos que usam calça jeans, né? Ou seja, não Sim, aqueles santos... virou um livro, Sim. Santos de Calça Jeans, em que esse livro é atribuído a esta carta aos jovens. É uma carta que ele dirige primeiramente aos jovens, dizendo assim: precisamos de santos que usem calça jeans. Precisamos de santos que comam hot dog. Precisamos de santos que tomem Coca-Cola. Né? Então você está no caminho certo, viu? Você está no caminho certo. Você gosta muito de Coca-Cola, está no caminho certo. Né? Santos que sejam jovens, vivam realmente a sua santidade na juventude, porque a juventude ela é chamada a ser mais tentada, mais provada em todos os campos. Então eles chamam os jovens a isto, né? E realmente a partir desta carta, a partir deste convite feito por João Paulo II, que foi o idealizador das Jornadas Mundiais da Juventude, quantos jovens nós temos na igreja, quantos jovens que buscam a santidade, quantos jovens que se dedicam realmente a viver o que Deus espera deles, quantos jovens lutam cotidianamente contra as tentações, contra o mal que vem se abater. Podemos ver, né, o número extraordinário de jovens em Manila, o número extraordinário de jovens no Rio de Janeiro, o número extraordinário de jovens na Espanha, e todos em busca de um único ideal, a santidade. Ser santo como o nosso Pai do céu é santo. Né? E mais ainda, vendo os jovens, alguns jovens até falavam, né? Se tornou uma esperança e um ânimo maior quando João Paulo II foi canonizado. O idealizador das Jornadas Mundiais da Juventude, o idealizador desta carta, convidando a juventude à santidade, se tornou santo. Logo, para mim, se torna referência e eu vou buscar com mais empenho a minha santidade. Até porque João Paulo II é uma imagem que a gente tem recente ainda, né? Sim, sim. E a gente vê ele já nos altares, né? Então dá um ânimo muito forte até para a própria juventude. Padre, e falando sobre os jovens, como o jovem pode viver a santidade, pode buscar a santidade? O jovem busca a santidade sendo quem ele é. É o primeiro ponto, né? Sendo quem ele é, fazendo o que de bom ele já faz. E o que mais atribui o jovem à busca da santidade chama-se a luta ferrenha que ele trava contra as suas próprias inclinações e temores. Por quê? A pessoa não quer dizer que as pessoas mais velhas não sejam tentadas, mas o jovem é mais propício à tentação do que as pessoas mais velhas. Porque o jovem está em todo lugar, o jovem está vivendo tantas outras coisas, muitas coisas. Ele não se priva dessas coisas, ao contrário, ele vai atrás dessas coisas, né? Então ele pode viver isto, né? Aproximando da vida de sacramentos, vivendo as virtudes, observando os mandamentos, tendo uma vida reta, lutando cotidianamente. E até dou aqui um ponto para a juventude. Não precisam ficar preocupados. Padre, eu quero ser santo, mas eu acabei caindo. Levanta a tua cabeça, vem, confessa, recomeça o seu trabalho, o seu processo de santidade. Recomeçar. Deus nos dá a cada dia a oportunidade de recomeçarmos e recomeçarmos bem. Pois Deus nos levanta, Deus nos sustenta, Deus nos permite continuar a dar esses passos além. E interessante porque a igreja, ela precisa do jovem, ela precisa do vigor do jovem, ela precisa do auxílio do jovem, porque o jovem é o que vai auxiliar na renovação.
da própria igreja. Quando eu falo da renovação, não é da renovação da doutrina, não, mas o seu renovar a cada tempo. Renovar o seu ânimo, renovar a sua esperança, renovar a sua continuidade. Hoje eu estou aqui, eu sou padre, estou aqui, ainda considerado padre jovem, né? Ainda considerado padre jovem, mas daqui a pouco eu vou ser padre velho. Então precisamos de mais jovens. Hoje o Ulisses está aqui, o Ulisses que é colaborador na igreja, é jovem, 28, vai fazer 28 anos. Amanhã o Ulisses vai estar carquético, né? Ele vai estar carquético, então precisamos de mais, de outros jovens aqui. A própria equipe da Pascom, nesses dias, né, em que nós temos que fazer muita ginástica para poder levar ao nosso povo as imagens da Santa Missa, os auxílios espirituais. A nossa juventude está trabalhando como nunca. E graças a Deus a juventude, porque só a juventude tem esse vigor. Né? Os mais velhos se dedicam, os mais velhos vão atrás, mas já não tem mais aquele vigor, já não tem mais aquelas forças como tinha antes. Por isso a santidade, né? Por isso esse inspirar-se cada vez mais naqueles que já nos precederam no reino dos céus. Sempre cada um se identifica mais com um santo ou com outro, né? Você até brinca que eu falo muito sobre Santo Agostinho, né? Gosto muito devotíssimo de Santo Agostinho, né? Tá quase seu sócio, não vou falar seu sócio, mas seu discípulo primeiro, né? Se tivesse um pouquinho da inteligência dele, já tá bom. Mas existem outros santos, né, que a gente vai conhecendo. Acho que seria interessante você falar um pouco também. É importante a gente conhecer a história dos santos? Claro! Por 2 motivos é interessante conhecer a história dos santos. Primeiro motivo, porque isso serve de ânimo, incentivo e, sobretudo, de injeção para não esmorecermos da fé. E segundo, para vermos que foram homens e mulheres normais como qualquer um. Vamos citar Santo Agostinho aqui. Pensa num homem que era bagunceiro, desregrado, depravado. Santo Agostinho era um terror em forma de homem. E de tanto sua mãe rezar, Santa Mônica rezar. Tanto é que associam-se umas marcas que tem no rosto de tanto chorar. Aos 33 anos, pronto, ali está Agostinho que se converte. Né? Deixou a vida mundana, se dedicou à vida totalmente em Deus, pedindo perdão a Deus pelos erros passados e recomeçando sua vida em Deus. Foi batizado, crismado, ordenado padre, ordenado bispo, morreu e canonizado e agora também se tornou um grande doutor da igreja, né? É interessante porque tem uma meretriz, né, as meretrizes da época, quando ele lá já como bispo, pregando a todo o seu povo, ela levanta a mão, Agostinho, como vai? Lembra? Sou eu, aquela. E aí Santo Agostinho, muito irônico, ah, sim, me lembro, que bom, né? Só que eu já não sou mais aquele, né? Então, ou seja, conhecer a vida e a história dos santos serve exatamente para percebermos essas duas coisas. O quanto eles foram normais e o quanto realmente se dedicaram para chegar onde estão hoje, aos altares de Deus no reino dos céus, sendo esses intercessores que nós temos. Tem um comentário aqui que vai até do que o senhor está falando. Conhecer a vida dos santos me ajuda muito nos momentos difíceis. Eles nos ensinam como superar e vencer todos os problemas da vida. Isso é verdade, né? A gente lendo, a gente vê que os santos eles não foram, não tiveram uma vida fácil, tiveram vidas complicadas. A gente pode até olhar São João Maria Vianney, né? Tanto que sofreu, coitado. Padre Pio também, tanto que sofreu durante a vida. Apanhou demais. Apanhou demais do diabo?
Né? Padre Pio apanhou tanto. Né? E o mais interessante, caríssimos, é que eu não preciso, para ser santo, eu não tenho que ser muito mais inteligente, eu não tenho que ser o mais bonito, eu não tenho que ser o mais perfeito. Até porque se fôssemos observar a questão de inteligência, São João Maria Vianney não era santo. O coitado tinha uma dificuldade enorme intelectual. Se fosse para observar a beleza, Santo Antônio não era santo de jeito nenhum, porque era feio, coitado. Mas era feio Santo Antônio. Se fosse observar a questão de forma, Santo Tomás de Aquino nunca seria santo, porque era gordo, né? Tanto é que na sua história conta que ele sentava na ponta da mesa e ainda tinha que fazer um buraco na mesa para ele encaixar a barriga dele lá, né? Então, ou seja, os santos foram pessoas normais e devem ser normais também, e nos ajudam sim no nosso cotidiano, claro, em tudo nos ajudam aí. Vemos quantas dificuldades passadas, né, por nossos santos. João Paulo II, mais próximo, né, atentado, problemas físicos, e graças a Deus está aí um grande santo, né? Se for olhar isso aí, não posso casar. Então, vários santos casados não seriam santos, né? Igual São Luís, Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha de Jesus. São Carlos. Santa Isabel da Hungria. Tem uma santa, não vou lembrar o nome dela, da Beata, com a Bela Preteiro, que é mais ou menos parecido. A Santa Diana Beretta Moura, ela grávida, né? Continua a gravidez. Sim, a história de Santa Diana Beretta Moura é uma história interessante. Médica, já no seu penúltimo filho, o médico já tinha dito a ela, falou, você não pode mais ter filhos. Porque se você tiver filhos, você vai morrer. E mesmo assim, ela muito fiel à igreja, fiel à fé, engravidou, o médico ainda propôs, né? Vamos tirar. Não. Mas se você não tirar a criança, você vai morrer. Não tem problema, vai até o fim. E levou com muita dificuldade, com muito custo, a sua gravidez até o fim. E quando no dia do parto, então, com todas as complicações, Diana Beretta Moura veio a falecer, sua filha sobreviveu. Anos mais tarde, a filha estava na praça de São Pedro, participando da Santa Missa, quando ela foi declarada santa. A filha participou da canonização de sua mãe. É uma história muito bonita para ler. Recomendo a todos os casais, a todos os pais e mães de família a lerem a história de Santa Beretta Moura, Santa Diana Beretta Moura. É uma história muito importante, é uma história realmente que vai marcar muito a tua vida espiritual. Essa Chiara Corbella Petrillo é mais ou menos parecida, né? Serva de Deus, faleceu agora em 2012 ou 2013, se eu não me engano. Está no processo inicial, né, de canonização. E a vida dela é muito parecida. Exato, muito bonitíssimo. Padre, tem um comentário aqui falando sobre duas santas. Eu vou já implementar alguns outros santos. Na oração eucarística 1, fala o nome de várias pessoas. Lino, Cleto, Clemente, Cisco, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João, Paulo, Cosme, Damião. Entre elas, Perpétua e Felicidade. Perpétua e Felicidade. Quem são? Duas irmãs da época do tempo da Idade Medieval, por assim dizer, né? Melhor, mais do fim da era apostólica, mais para o início da era medieval. E foram basicamente duas santas que tiveram sua vida de virtudes, realmente intensa, tanto é que pelo fato de serem cristãs foram perseguidas, inclusive que matam uma delas uma própria vaca, que a bate nela, porque ela foi colocada no campo para que esta vaca realmente a pisoteasse, e ela estava grávida também, né? Agora eu está me faltando um pouquinho os
10% da massa cinzenta que temos na cabeça, que é para recordar, não estou me recordando nesse momento, né? Qual delas, mas uma delas, se eu não me engano, é a própria Perpétua, que tem realmente, que era grávida, que foi assassinada desta maneira. E assim, santas normais, e o mais interessante, não disseram não à fé. Porque na época o imperador, ele impunha: ou você nega Cristo e nega esta fé, ou você morre. Santa Inês, né? Ela recebeu diversas propostas amorosas dos seus carrascos. Diversas propostas. E ela ainda confrontou o carrasco. Adiante-se, carrasco. Pereça esse corpo para que esta alma vá ao encontro do verdadeiro esposo. Mais ou menos assim as palavras de Santa Inês, né? Santo Inácio de Antioquia também, não vejo a hora de virar trigo nos dentes das feras. Porque eles não estavam preocupados com o corpo. Ou São Lourenço, né? Esse lado já está assado, podem me virar para assar o outro lado. Eles estavam preocupados com o corpo, não estavam preocupados com o material. Estavam preocupados em salvar a alma. Quem perder a vida neste mundo, ganhá-la para a vida eterna. A Santa Teresa Benedita da Cruz também, né? Estava no campo de concentração, Santa Edith Stein, né? Stein, claro. E resolveu ir junto com as outras para morrer, né? Exato. E você sabe, Ulisses e caríssimos internautas, o mais belo de ver os santos, a vida e história dos santos, é você ver a intimidade que eles têm com Deus. Cito aqui Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tinha uma intimidade tão forte com Deus, como que ela conversava com Deus como se ela estivesse conversando aqui entre eu e Ulisses aqui. Eu me recordo até de um acontecido que ela era fundadora, né, de conventos, então ela saiu para fundar um convento, e aí no meio do caminho a roda da carruagem quebra. Então ela olha para o céu: mas não é possível, meu Senhor, eu estou indo fazer uma obra tua, e olha o que o Senhor me faz acontecer, como é que o Senhor me permite isso? Então teve, né, no relato da sua história tem isso, né, que Deus vira para ela e fala assim: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Então Santa Teresa, né, como sempre, um gênio forte e atrevida, bem se vê que o senhor tem muito poucos amigos, né? Era a resposta que ela dava, né? Então tinha essa intimidade, né? Alguns até místicos falavam assim: ó, de vez em quando brigo com Deus, perco todas as brigas, mas eu brigo com Deus. É a intimidade, o modo de se falar, como se você estivesse realmente com um amigo. Aí vem aquela outra passagem: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que recebi do Pai. Né? Sim, sim. O senhor falando sobre essa intimidade com Deus, né? Vamos só fazer mais uma pergunta, a gente faz um pequeno intervalo e volta para falar sobre o santo que nós temos que falar. Né? Sim. Muitos santos tiveram muito esse contato com Deus, né? Mas alguns viveram uma aridez espiritual muito forte durante a vida. Né? O senhor comenta um pouco sobre isso? Sim. A aridez que viveram foram momentos de grande confronto para eles mesmos em sua alma, em sua própria alma. Por quê? Tinham e se dedicavam tanto nesta busca da perfeição que eles mesmos, eles não se aceitavam cometer diversos desvaneios. Por isso a aridez. Por isso muitas vezes escutamos falar de uma tristeza da alma de alguns santos, por causa exatamente disso. Não pensem vocês que os santos não foram pecadores. Sim, tiveram seus pecados, tiveram suas lutas, confessaram-se também. Confessavam e passavam horas confessando exatamente por causa disso, por causa desse confronto em suas almas. O tempo de aridez
é quando não alcançavam aquela perfeição que queriam alcançar, ou que tinham uma pequena falha. Então, a tristeza pelo fato de não ter sido perfeito 100%. A aridez da alma do santo se dá por isso. Podemos observar alguns relatos do próprio Santo Agostinho, né? Quando ele fala, tarde te amei, né? Não está em seu livro de Confissões, tarde te amei. Quando ele vai falar nessa tarde te amei, por que eu fui? Ou seja, a dor da alma de Santo Agostinho está pelo fato de ele ter conhecido a verdade, o próprio Cristo, tão tarde, tão mais tarde. Por que não te conheci mais cedo? Tarde te amei. Ó beleza tão bela, tão rara, tarde te amei. Ou seja, podemos dizer até que é o seu seu hino de lamentação, por assim dizer, pelo fato de não ter aproveitado antes, não ter conhecido antes, não ter vivido antes aquilo que Deus já vinha apresentando a ele, e ele, cego por causa da vida mundana, não percebia, né? Então, a aridez não só dele, tantos outros tinham também aridezes, também, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, o fundador jesuítas, né? Que é o fundador de nosso Santo Padre, Papa Francisco, né? Quando ele, então, busca a conversão, ele sente essa grande dor. Por que não ouvi isso mais cedo? Por que eu fui ver isso tão tarde, né? E assim, a aridez acontece no campo espiritual, né? Os nossos diretores espirituais, eles têm a função, inclusive, de fazer com que nós saiamos dessa aridez, no sentido de que encontremos o equilíbrio na busca da perfeição e da santidade. Porque muitas vezes a aridez é um certo desequilíbrio, ou emocional, ou no caso espiritual, quando buscamos demais a santidade e a perfeição. É algo comum de acontecer? É algo comum. Não é algo do outro mundo, né? Todos passamos por esses momentos de aridez. E ainda bem que passamos nessa busca, nesse processo, né? Porque aí, quando formos santos, teremos aí as graças de poder viver intensamente essa perfeição a qual tanto buscamos nesta terra. Ok. Vamos fazer um intervalo de uns 5 minutos, só para a gente beber uma água, descansar um pouquinho. E fazermos. E nós voltamos, então fique conosco ainda. Vamos só fazer esse intervalo. Chame mais pessoas para poder nos acompanhar. E daqui a pouco nós nos encontramos nessa mesma transmissão. Não vamos encerrar ela, vamos continuar. E daqui uns 5 minutinhos a gente volta.
ou souberam de sua história também. Desde o início da igreja e com o início do evangelho, nos vieram os primeiros santos: Santa Isabel, Santa Ana, São Joaquim, São José, São João Batista e Nossa Senhora. Também ainda no início da igreja, algumas pessoas eram exaltadas pelo seu heroísmo na defesa da fé, como Santo Estevão, primeiro mártir, e os santos apóstolos, os primeiros discípulos de Nosso Senhor. O culto aos santos se iniciou possivelmente quando os primeiros cristãos se reuniam para celebrar a missa nas catacumbas, onde estavam enterrados os primeiros mártires, por ocasião do aniversário de sua morte, e desta forma enaltecer suas virtudes. E isso já no século II. Documentos desta época atestam esse tipo de veneração, como, por exemplo, a de São Policarpo de Esmirna. Também as primeiras capelas e igrejas após o fim da perseguição dos cristãos foram feitas sobre os túmulos dos mártires em Roma e diversos outros lugares, culminando com a construção da Basílica de São Pedro pelo imperador Constantino, sobre o túmulo do santo, local que perdura até hoje. Mas existe alguma referência bíblica para reconhecermos os santos? O primeiro cânon, lista dos santos que se conhece, é o Louvor dos Pais, escrito pelo autor do Eclesiástico, enaltecendo os santos, os exemplos e modelos de fidelidade e fé do judaísmo, como Abraão, Isaac, Enoque. O culto à imagem que nos remete aos seus representantes através da veneração do Lia foi considerado lícito e recomendado a partir do Concílio de Nicéia no ano de 789. Assim, nós estamos vendo, caríssimos, a história de Santo Ulrich, que foi um santo alemão, né, da Baviera, o primeiro considerado, o primeiro santo canonizado. Antes deles tinham-se os santos, sim, São João Batista, São José, Nossa Senhora, os santos apóstolos, Santo Estevão. Esses que já tiveram contato primeiro com Nosso Senhor, que viveram os passos, seguiram os passos de Nosso Senhor e, por assim dizer, viveram concretamente suas virtudes. Tiveram suas falhas, claro, como São Pedro, São Tomé, tiveram, né? Porém, viveram intensamente as suas virtudes relacionadas ao exemplo de Cristo. Santo Ulrich, nosso grande santo aí canonizado, santo da Baviera, 993, que foi o ano de sua canonização. Percebemos, era um homem simples, que tinha também seu diretor espiritual, tinha seu capelão, ao qual visitava, celebrava de maneira simples para o povo e teve grande participação quando os húngaros invadiram, né? Então houve quando invadiram a Baviera, Augsburg, quando invadiram, ele então teve essa participação, né? Lutando da sua maneira, colocando o povo para interceder, alguns à frente para impedir que entrassem, outros para interceder. É um santo que tem uma história muito forte, é um santo que realmente intensifica a nossa busca por defender a fé,
porque este gesto de São Eurico foi exatamente para defender a fé em Augsburgo, porque os húngaros queriam apenas invadir e tinham o seu pensamento na questão territorial, de monopólio. E para eles, lutar contra a igreja, ou seja, a igreja tivesse, eles tinham uma grande rival ali, porque a própria igreja ela era contra essas situações de ataques assim, né? Então, São Ulrich, ele realmente se dedicou a este trabalho, se dedicou a esta vivência, e não é um santo diferente dos outros. Teve suas particularidades, limitações, dificuldades, tiveram, sim. Mas graças a Deus, hoje nós podemos observar que nós temos mais um exemplo de, vamos assim dizer, de homem que não se preocupou com o tempo, mas se preocupou com a vivência da alma. Temos uma pergunta para nós aí? Padre, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que nós conversamos agora no intervalo. Qual a diferença? Só o senhor comentar, depois a gente pode fazer uma live somente sobre isso. Sobre doutores da igreja, né? Doutor, esta pergunta eu vou deixar no ar, que nós vamos ter uma live sobre ela, né? Não vou falar nada agora, nem comentar. Vou Que deixar para as próximas lives, né? Quando formos tratar sobre um santo que é doutor, então nós já aproveitamos para falar, né? Podemos falar até de Santo Agostinho, seu santo padroeiro, que tem muito que falar dele, e explicamos por que ele se tornou doutor da igreja, né? Tantos outros, né? Tomás de Aquino, Teresinha do Menino Jesus, Teresa d'Ávila e aí vai vários, né? Padre, o senhor falando sobre, contando a história pra gente, é o primeiro santo canonizado por um papa, né? Isso no ano 1000. Antes, lógico que já existia vários outros santos, né? E eram por aclamação. Por que a igreja, em um determinado momento, colocou, não, a partir de agora os santos têm que passar por um processo dentro da igreja? Por quê? Esses que foram aclamados, que nós já citamos aqui, que são os apóstolos, que nós citamos que foram São José, São João Batista, Nossa Senhora, eles tiveram um contato primeiro com o Nosso Senhor. Então eles viveram aquilo, eles foram testemunhas do Evangelho. Tanto é que os próprios apóstolos, eles serão os testemunhos vivos, mas serão os continuadores. Eles passaram para os seus discípulos, que por sinal passaram os varões da época, tudo o que Nosso Senhor viveu. Então eles tiveram essa escola primeiro e viveram isto junto a Nosso Senhor, e como nos recorda os Atos dos Apóstolos, a prática. Então a própria Escritura sobretudo Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo, vão em resposta, em socorro a esta situação. Então, ou seja, eles nos mostram como que eles viveram, tudo que aprenderam, como nos recorda São João, né? O que vivemos, o que ouvimos, o que vimos e ouvimos, nós os anunciamos. Então, por isso eles viveram. Por isso não tiveram esse processo de canonização. O processo de canonização é exatamente esse estudo feito para descobrir se a pessoa realmente teve uma vida de virtudes, segundo o que pede o Evangelho. O processo é exatamente para isso, né? Então, diferente dos outros, que tiveram claramente suas virtudes e que, por sinal, também operaram milagres. Por exemplo, São Pedro, né?
Em nome de Jesus Nazareno, eu te ordeno, levanta-te. Ele vai dizer àquele paralítico, né? Então, o milagre que aconteceu com São Paulo também, enfim, tantos outros. Né? Sim, sim. Padre, tem uma pergunta aqui, eu acho que o senhor já até respondeu. A pessoa falando que viu uma matéria onde que o Padre Léo pode se tornar santo. O que ele fez e o que está levando a essa possibilidade. Primeiro, Padre Léo, ele teve uma vida muito sofrida e até nós sabemos que ele passou por um processo grande de conversão também. Quem lê os livros e, sobretudo, a biografia do Padre Léo sabe do que estou falando. E depois, sua vida, após sua conversão, sua dedicação a estar com Nosso Senhor, depois sua vida de padre também, e o que marcou muito foi a sua doença. Mesmo com a doença, não reclamou, não murmurou, mas viveu a sua doença. Né? A doença que o levou à morte, que foi o câncer, em um momento ele deixou de fazer o que ele gostava de fazer, ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer, que era ser padre, pregar, anunciar. Né? Isso daí são virtudes heróicas. Porque às vezes temos a fraqueza de quando temos uma doença, esmorecer, começar a reclamar, a murmurar. Ele não. Foi até o fim. Eu me recordo até de uma imagem que tem da própria Canção Nova, né, de um vídeo, já sem cabelo, já fraco, magro, ele cantando, né? Aquela música... O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Ou seja, mesmo na sua fraqueza, não deixou de amar, não deixou de contemplar, não deixou de viver o Evangelho. Viveu em tudo, em tudo. Vivia o Evangelho de modo muito engraçado também, né? É interessante porque não, às vezes os santos não eram engraçados porque queriam ser engraçados, mas eram engraçados por causa do jeito mesmo deles. Temos aí Padre Léo. Ele não fazia para tirar graça do povo. Era o jeito dele de ser. Era este, né? Então viveu essa maneira, essa vivência da sua própria doença pode ser tida como as virtudes heróicas, uma das virtudes heróicas para a sua canonização. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Peraí que o meu saiu aqui, só um minuto. Tem algum Zé Carlos que o meu aqui, ele... Qual a diferença entre imagem e idolatria? Idolatria. Idolatrar é você... Há uma diferença de adoração, veneração e idolatrar. A adoração é só dada a Deus. Ele é o único que pode e deve receber a nossa adoração. Veneração é o ato de pedir a intercessão daqueles que já nos precederam e estão mais próximos do próprio Senhor. Né? Idolatria é quando eu começo a pegar a criatura e colocar no lugar do Criador. Né? Por exemplo, o autor do pensamento positivista, Augusto Comte, ele tinha uma pessoa que ele gostava muito, que o nome dela era Clotilde. Quando
Clotilde morreu, ele começou a cultuar os restos mortais de Clotilde. Isto é a idolatria. Você vai pegar a pessoa, a criação, e colocar no lugar do Criador. Por exemplo, eu pego Ulisses e a partir de agora vamos prestar culto a Ulisses. Isso é idolatria. Ou seja, eu deixei Deus de lado, coloquei a criatura. Foi aquela questão da mudança, né? Antigamente era teocentrismo, Deus no meio. Mudou-se, e isso nós vimos muito hoje, a outra linha de pensamento, o egocentrismo, tirou Deus do centro e colocou eu. Ou seja, a minha pessoa no centro, né? A idolatria vai nesta linha. A imagem. Somos taxados, questionados, né? Aqui eu vou abrir essa brecha, mas a live não é para isso, né? Não é nesse sentido hoje a live, mas vou explicar porque já está debatido essas explicações, né? Mas já que perguntou, vamos falar. A imagem, ela é apenas para recordar quem está no céu, quem já nos precedeu. Ah, padre, mas a Bíblia não fala que é contra? Bom, então Deus seria contraditório. A Bíblia não fala que é ruim? Que é ruim? Então seria contraditório, porque temos 2 querubins na porta da tenda de reuniões, onde estava a arca. Temos a própria imagem da serpente que é levantada. Que nosso Senhor fala para Moisés, levantai essa imagem e todo aquele que for picado e nela olhar será curado. Então, como é que é isso? Né? Ou seja, a imagem ela não é para você venerar. Vou me desdobrar diante daquela imagem, porque é aquela imagem que vai me salvar. Não existe isso. Ela é apenas para me recordar, como uma foto. Quando eu tenho a foto de alguém, eu olho para aquela foto, mas eu estou pensando naquela pessoa da foto. A imagem é exatamente para isso. Né? Porque hoje já não temos mais, por exemplo, os santos antigos. Né? Eu não tenho fotos dos santos antigos. Tem imagens esculpidas, figuras. Né? Mas é exatamente para isso, para nos recordar. Né? Mas se a nossa pastora quiser depois, podemos ter essas perguntas e respostas que são muito questionadas à igreja. Né? Padre, vamos encerrar, né? Já tem 1h30 que estamos aqui. Só gostaria de, acho que, lançar alguma coisa. O próximo tema da nossa live sobre os santos. A comunidade pode escolher o nome do santo. A gente pode lançar aí o nome de 3 santos, mais ou menos. A gente faz uma pesquisa lá no Instagram. Bom, podemos fazer a pesquisa, só que essa pesquisa precisa ser com 10 dias, ela precisa finalizar 10 dias antes da nossa live. Né? Vamos fazer assim, a gente vai postar agora no Instagram e no Facebook. Isso. E a gente vai colocar o nome de 3 santos. Acho que a gente pode colocar Santo Agostinho, São Policarpo de Esmina e Santo Tomás de Aquino. Eita. Pronto. Vamos pegar estes. Vocês decidem qual deles que vocês querem ouvir a história, querem ouvir seus relatos. E nós estaremos aqui conhecendo um pouco mais da história dos santos, conhecendo um pouco mais da nossa igreja, que é bela, que é rica. Essa igreja que é a igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo. E dependendo da escolha, né? Tem 2 doutores aí já. A gente já pode falar um pouquinho sobre os doutores. Exatamente. Por isso, vamos aí. Vocês têm até... Pode ser até amanhã, meio-dia. Ou 24 horas. 24 horas, né? 24 horas para vocês decidirem, caros internautas, qual santo vocês querem. Segunda-feira de manhã nós postamos o resultado. E a gente marca a próxima live para o sábado. O sábado. Próxima live no sábado, né? Vamos ver qual o santo. Será que é o santo padroeiro do Ulisses? Será que é o santo padroeiro dos tomistas e dos professores de teologia? Ou será que é São Policarpo de Esmirna? Você decide. Colocaram aqui como comentário Santa Faustina.
Amanhã a festa da Divina Misericórdia, né? Ela tem, acho que 100%... a festa é por causa dela, né? Por Sim. causa das aparições. Tem Santa Paquita, mas acho que é Santa Baquita, né? É Santa Baquita. Santa Baquita. Viu? Santa Baquita, uma santa negra escrava, né, que sofreu demais, mas se tornou santa. Depois a gente pode até colocar o nome dessas duas santas. Acho que colocar Santa Zita também no meio, né? Dona de casa, romana. Santa Zita, a Beata Inhaxica. Brasileira, né? Brasileira também. Temos aí. Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna, Santo Tomás de Aquino ou Santo Agostinho de Hipona. Ó, já colocaram aqui, ó, Santo Agostinho, porque ele remonta o início da nossa fé cristã. Nossa! Então vamos ver os resultados. Então tá, a gente vai postar já nas redes sociais. Hoje, acho que até daqui uma hora já tá postado. E vocês entram lá, votem e nós, na segunda-feira, já colocamos o resultado e vamos preparar durante a semana para no sábado, às 6 horas de novo. Às 6 horas, no mesmo lugar, no mesmo tempo, estaremos todos aqui esperando por vocês. Acho que seria interessante a comunidade também chamar mais pessoas, né, para participar. Porque, querendo ou não, isso aqui é uma catequese, né? Sim. É uma catequese. Então, é muito bom estarmos informando sobre esses assuntos, ainda mais sobre santidade, né? Pode ser. Essa semana nós vamos falar sobre um santo, na outra a gente só coloca santas, né? Sim. Então a gente pode colocaram aqui Teresa d'Ávila, podemos colocar Terezinha, né? Teresona e Terezinha. Teresona e Terezinha, isso é ótima, né? Sim, vamos ver, né? E vocês estejam aí antenados conosco para as nossas próximas lives. Teremos aí, em breve, vamos já iniciar a novena de São José Operário também, né? E tem novidades por aí. A nossa Páscoa não para, muitos trabalhos e, claro, tudo para levar até você aí de casa o melhor e o conhecimento mais profundo de Deus, da Igreja e, sobretudo, da tua fé. Então, já encerrando, o senhor só pode falar o que vai acontecer amanhã sobre a distribuição da Sagrada Comunhão, né? Como vai ser feito? Sim, então amanhã, após a missa das 7 horas da manhã, que vai ser transmitida pela Rádio Jornal Meia Ponte, nós vamos estar às 8h30 até meio-dia, dispostos nas igrejas de nossa paróquia, na igreja Nossa Senhora de Fátima, na igreja Santa Luzia, lá de frente para a casa Padre Tennyson, Nossa Senhora do Carmo, São Judas Tadeu, Senhor do Bom Fim, lá no Carmo, de frente para a casa do José Augusto, ali perto do colégio, e após a missa das 9, já também lá na igreja matriz, né? Então teremos lá, um horário vasto para não ter aglomerações. Você então o ministro vai rezar com você, confessa a Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, você vai pedir perdão dos pecados, depois eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e lhe dar a comunhão. A ação de graças deverá ser feita em casa. E a parte da tarde, de 3 horas da tarde às 6 horas da tarde, estaremos todos lá na Igreja Matriz também para distribuir a comunhão. Os padres irão, nesses horários, distribuir também a comunhão. Tá certo? Então amanhã nós temos missa às 7 horas da manhã, que é transmitida pela Rádio Jornal Meia Ponte. Às 9 horas, tanto pela Rádio Jornal Meia Ponte, tanto pelo nosso YouTube. E às 20 horas, transmitida pelo nosso YouTube. Então vocês têm a oportunidade de assistir 3 missas, né? Amanhã. Isso, fora as que são transmitidas pelas TVs católicas, né? Mas aqui na nossa paróquia nós temos esses 3 horários. Então, 7 horas da manhã, Rádio Jornal Meia Ponte, 9 horas, Rádio Jornal Meia Ponte e o nosso YouTube, e às 20 horas pelo nosso YouTube. Então, queremos agradecer a todos que nos acompanharam, que têm nos acompanhado. É muito importante porque tudo que vocês comentam, nós lemos aqui. Tem um pessoal que fica atrás das câmeras aqui, né? O Zé Carlos, o Diego, o Vinícius, então a gente fica sempre observando. O Zé Henrique também, né?
E a gente sempre vê o que a gente tem que melhorar ou não. Então, comentem. Estamos aí para ajudar vocês. Tanto é que já estamos aí há 30 dias, né? Há Transmitindo. 33 dias estamos na transmissão das Santas Missas, né? Graças a Deus. E das nossas lives também, né? E então pedimos aí, né? Colaborem conosco, falando que mais precisamos melhorar. Comentem no privado, pedimos, né? Não vamos expor ninguém, tá certo? E agradecemos aí a participação de cada um de vocês. Vamos concluir com a bênção, né? Sim, sim. Pedindo a Deus que abençoe cada vez mais as nossas famílias e os nossos lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, do glorioso São José, também de São Urico, primeiro santo canonizado, e de Santa Faustina Kowalska, por causa da festa da misericórdia. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite, bom final de semana, e amanhã nos encontramos às 7 horas da manhã com a transmissão da missa pela Rádio Jornal Meia Ponte.